Eu aprendi, Adriano. Não sei como é que tu fazes. Eu entendi, tu usa o OBS também, né? É, Tem uma forma de gravar a tela que é meio, digamos assim, easter egg. Que em geral as placas de vídeo não funcionam bacana pra gravar. E fica meio travoso, né? na verdade nem aparece aqui a tela de fundo. Então você não consegue gravar. Aí você tem que abrir com o botão direito e mandar abrir com gráficos integrados. Entendi. Porque aqui, no meu computador, ele não tem. No meu computador, ele não tem placa de vídeo. Mas ele grava. O grande problema é, na verdade, na hora de salvar. Tipo, se Uhum. eu gravar meia hora, ixi, vai demorar umas 4 horas para salvar o arquivo. Nossa. Ontem ficou parecendo ok. Aqui, vamos ver aqui. Opa. Bom, gente, a aula de hoje é nossa última aula. Eu queria ter tido mais tempo pra gente abordar o conteúdo, né? Mas aconteceu isso desse semestre aí de um mês, aí ficou meio complicado. Mas a gente conseguiu fazer 12 aulas, né? Tecnicamente tem o conteúdo aí de pelo menos 80% do que deveria ser abordado, né? Queria ter tempo para resolver mais exemplos, para a gente trabalhar com um pouco mais de calma, mas aí foi complicado mesmo, foi meio na correria esse curso, mas conseguimos abordar algumas coisas. Esse tópico aqui é mais por curiosidade, né? É um dos últimos tópicos do livro, é o capítulo 10 do livro do Thorne Temário, e, e ele aborda umas questões interessantes, né? Então aqui é um breve sumário, né? Nosso objetivo é descrever a dinâmica de uma partícula em um referencial não inercial e que leis aqui é a pergunta norteadora, né? Que leis físico-matemáticas descrevem a dinâmica de uma partícula em um referencial assim, né? Então, para quê, né? Às vezes é mais fácil abordar o problema mecânico em um sistema de referência acelerado, tá? Por exemplo, movimento de projétil próximo à superfície da Terra. Muitos efeitos importantes eles podem ser considerados ou aparecem quando a gente considera a Terra um referencial não inercial. Aqui está inercial, mas é não inercial. A gente vai fazer basicamente o seguinte: a gente tem um sistema físico inercial no qual valem as leis de Newton e nós vamos fazer uma transformação para encontrar como essas leis podem ser adequadas para um referencial em movimento acelerado. Por quê, gente? Dois referenciais inerciais, como a gente discutiu na primeira aula, eles medem sempre a mesma aceleração. E como a lei de Newton está voltada, de certa forma, para medir a aceleração, porque ela é a derivada do momento, né? Para sistemas de massa constante, determinar força determina a aceleração, né? Então você precisa de um referencial que meça objetivamente, independente de quem seja, tá? Ou de que instrumento esteja, ou onde se esteja usando esses instrumentos, ou com que velocidade eles estejam se deslocando. Tá? Você precisa medir a mesma aceleração, tá bom? Então, os referenciais não inerciais, eles não satisfazem isso justamente porque eles estão acelerados. Se eles estão acelerados, com respeito a qualquer movimento acelerado, haverá uma aceleração relativa. Tá? Então um vai ser acelerado com respeito ao outro. Então você vê aqueles caras lá do Velozes e Furiosos, né? Se você for ver se bem que aquele filme é cheio de mentira, né? Mas se você for ver, os dois carros estão acelerados,
Um não pode usar as leis de Newton diretamente para determinar as equações de movimento do outro. Tá? Então você precisa de uma regra de transformação. E essa transformação envolve, tá, dois outros sistemas de referência. Lembrando, tá, por mais que os livros dificultem a nossa vida e coloquem lá aquele olhão observando, um observador ou um sistema de referência, ele é um sistema de réguas e relógios, como a gente falou na mecânica clássica. Desculpa, na mecânica clássica. Na mecânica clássica a gente tá na física moderna. Parece um professor meu da física 3, né? Ele chegou assim, começou a falar um monte de coisa, né? Isso aqui vocês vão ver na física 3. Que disciplina a gente está fazendo mesmo? É a física 3. Aí nesse mesmo momento eu disse, cara, eu vou lá pedir para me desmatricular, que esse cara não sabe nem que disciplina ele tá, cara. Imagina só como deve ser a loucura, né? E aí ele tem uns probleminhas assim, mas o cara é genial, cara. O cara é muito safo. Então, no nosso caso, a nossa problemática é a seguinte: um sistema inercial, SI, e outro em movimento acelerado com respeito a um referencial inercial. Ou seja, o SI é o inercial, o SR é aquele com movimento acelerado. R' é a posição com respeito ao sistema inercial. E R é a posição do sistema, a posição do sistema não inercial com respeito ao sistema inercial. Tá bom? Então, a gente vai medir a posição desse sistema com respeito ao inercial. E Rzinho é a posição do evento com respeito ao sistema não inercial. Então, quando eu digo posição, é uma dúvida assim que ficou por muito tempo na minha cabeça. Eu acho que eu só fui dirimir essa dúvida assim. Na verdade, não era bem uma dúvida, né? Mas era uma falta de clareza na referência. Quando a gente mede essa posição, a gente mede a posição de alguma coisa. Então, a gente está medindo, na verdade, a posição de um evento. A gente está dizendo onde determinada coisa acontece. Então, você tem, por exemplo, um movimento de um projétil, tá bom? Um sistema de referência inercial, ele vai determinar a posição desse projétil. O sistema de referência não inercial também vai determinar a posição desse cara. E essas posições vão ser diferentes. E esse sistema de referência inercial vai determinar também a posição do sistema de referência não inercial. Com essas três informações, nós podemos transformar, né? O que acontece se eu sei a posição do evento no sistema de referência inercial? Como é que eu vou determinar o do não inercial? Aí você consegue resolver. Se eu sei como os dois eventos medem, dá para eu medir como um está se deslocando com respeito ao outro? Dá, né? Se eu souber a posição no sistema inercial e souber a diferença entre eles, né, na localização, dá para medir a localização, né, ou seja, estimar a posição com respeito ao sistema não inercial? Dá. Então essa que é a questão. Tá? Dois sistemas vão localizar um evento e um dos sistemas vai se localizar com relação ao outro. E, consequentemente, se você inverter esse vetor, o outro se localiza com respeito ao 1. Então, se R localiza a posição do sistema não inercial com respeito ao inercial, menos R determina a posição do sistema inercial com respeito ao não inercial. Então, olha aqui, gente. Vamos lá. Esse F que vocês estão vendo bem aqui, tá? Ele quer dizer fixo. Então, fixo nós vamos abordar como o sistema de referência inercial. Primeira coisa, é possível descrever um deslocamento infinitesimal por uma rotação pura em torno de um eixo instantâneo de rotação. Então, o que eu quero dizer com isso? Tá aqui,
deslocamento infinitesimal, rotação de um ângulo θ, e aqui, né, a distância em relação ao eixo, tá? A posição desse objeto está girando com respeito ao eixo. Bom, aqui, né, nós temos aqui, quando a gente for derivar, né, isso, a gente pode dividir, ou seja, tomar a derivada como um coeficiente diferencial. Então a gente divide dr por t, por dt, e dθ por dt. Nós vamos ter, vamos lá, a 12 aqui. Aqui, ó, sistema de referência não inerciais. Então, aqui, ó, vamos incluir rotação aqui também. Então, ó, se d aqui, isso no sistema de coordenadas giratório, ou no fixo, né? Então, agora, meu Deus, vamos voltar lá para ver aqui no slide qual é qual, né? Se o linha, quem é o linha, quem é o sem linha. Vamos lá. Tá aqui, é sem linha, né? Aparentemente é sem linha, porque é isso aqui. Não, é com linha, posição em relação ao sistema inercial, né? Essa setinha tá feia aqui. Tá. Vamos voltar lá. Então dr, vamos botar aqui o do fixo, né? Pronto. Ele vai ser dθ aqui é times, né? Aqui é. Ok? Bom, vamos colocar aqui, ó, tratando a derivada como um quociente diferencial. Quem quiser verificar isso, capítulo número 6 ou 7 do Guidorize, mas vocês podem procurar no índice. Eu acho que é seção 7.12 ou 6.12, alguma coisa assim. Tá? Aí nós podemos dividir por dt. Aqui a gente não precisa se preocupar se é dt ou se é dt', porque o tempo passa da mesma forma para os dois referenciais, ok? Então,
fazer isso aqui. Isso aqui implica que a velocidade medida pelo sistema fixo, tá? Ela é igual... dθ é a velocidade angular, tá? Então aqui... só faltou uma parada aqui, né? Bem aqui. Lembrando, tá? Que isso aqui nós podemos fazer, tá? Encontrar um elemento infinitesimal vetorial de rotação do ângulo θ. Mas a posição angular, ela não é um vetor, tá? Porque ela não satisfaz as regras de soma vetorial. Quem não se lembra desse detalhe, porque isso é um detalhe, e como todo detalhe é importante, né, mas também é mais difícil de lembrar, procure... deixa eu pegar aqui a referência para vocês melhor. Procurem no Halliday 1. Deixa eu só achar aqui bem certinho onde é que tá. Tá aqui, ó. 8.3, Halliday, quinta edição, Halliday 1, que ele mostra aqui grandezas rotacionais como vetores. Ok? E aí ele vai mostrar que as rotações sucessivas em diferentes eixos, mesmo que seja do mesmo ângulo, elas não são comutativas. Aí ele mostra um livro girando ao redor do eixo X e ao redor do eixo Z, e aí depois ele faz do Z e do X. O resultado é diferente. No entanto, quando a gente tende a zero essas rotações, o resultado começa a ficar mais parecido, tá? Então, no limite em que θ tende para zero, né, o que implica dizer que ele é um quociente diferencial, no limite em que ele tende para zero, isso se aproxima de uma identidade vetorial. Ou seja, embora as rotações finitas não satisfaçam as regras de comutatividade, as rotações infinitesimais o fazem. Então, por isso que a gente pode escrever esse dθ aqui. Então, vocês dão uma olhada na seção 8.3 do Halliday 1 para vocês relembrarem esse detalhe. Então, aqui ó, vai ser ômega, que é a velocidade angular, só que não vamos esquecer do sobrescrito vetorial, ou do sobrescrito vetorial, vezes R. Tá? Então, aqui, gente, seria uma rotação pura. Tá? No sistema de coordenadas girante, né? No sistema de coordenadas não inercial, ele ia ver isso como uma rotação pura, tá? Desculpa, aqui ó, o sistema inercial ia ver como uma rotação pura, tá bom? Aí não inercial e não inercial não, ok, vamos, a velocidade medida pelo sistema de referência inercial equivale a uma rotação pura. Professor? Oi. O senhor aceitar a Andresa? Vamos ver aqui. Diz para ela entrar aí. Cadê? Tô aguardando aqui. Então vamos lá. Agora. Andresa. Bom dia, Andresa. Aí olha o que acontece aqui, gente. Quando a gente inclui a translação, a gente pode colocar
diretamente a velocidade, tá? Então bem aqui, ó, a gente agrega, né, a velocidade, aqui a parte translacional, aqui. Então é dr/dt, né? Ou seja, r ponto. Então é possível descrever um deslocamento infinitesimal por uma rotação pura em torno de um eixo instantâneo de rotação mais uma translação. Olha aqui, rotação pura mais translação. Para qualquer grandeza vetorial, gente, a gente pode generalizar essa expressão aqui, tá? Então, uma quantidade medida no sistema fixo é a quantidade medida no sistema não inercial, tá? Mais esse termo aqui, ômega vezes a velocidade angular. Ok? Isso aqui é uma generalização que a gente está fazendo, tá? Para abordar aí, né? Então, qualquer identidade vetorial satisfaz isso. Um campo elétrico, por exemplo, satisfaz, né? Um momentum, tá? Desculpa. Para aceleração angular, em particular, é interessante isso. Aí eu vou colocar aqui incluindo a translação. Ovelhinha, que poderia ser ovelhinha, né? Aqui, ó. Eu coloquei dois vetores aqui. Ok? E aí, para qualquer grandeza vetorial, aqui, ó. Aqui lembrando que é a derivada dela, então ok? Então, aqui, ó, se você quiser medir a aceleração angular, aí a aceleração angular é a derivada da velocidade angular, né? Então, só vou trocar aqui, ó, ômega f aqui, pronto. E aqui, acho que esse ponto por cima tá feio, mas vamos fazer assim mesmo. Aqui ômega r e aqui ômega vezes ômega. Bom, vocês sabem que o produto vetorial entre o mesmo vetor, né, entre dois vetores iguais ou paralelos, é zero. Então, isso aqui implica que os dois vão medir a mesma velocidade angular, ou desculpa, mesma aceleração angular, que é a derivada da velocidade angular. Ok? A velocidade, né, vamos colocar aqui a transformação de coordenadas um pouco mais geral, né?
R' é a medição no sistema ou no sistema inercial, né? R é a distância entre eles e R é do inercial. Tá? Então nós acabamos de medir a velocidade medida para o sistema de referência não inercial com respeito ao inercial, né? Então, vamos agora medir como é que o inercial mede essas coisas aqui. Então, derivando com respeito ao tempo. Aqui, ó. dr linha dt. Com respeito ao sistema de coordenada fixo, né? Mais Isso aqui, gente, é o próprio VF, tá? Que é a derivada da coordenada, ou seja, é a velocidade com que o sistema de referência fixo ou inercial mede a velocidade do evento. Então aqui é V. Isso aqui é a velocidade entre os dois referenciais. E isso aqui é essa expressão bem aqui, ó. Tá bom? Isso que a gente acabou de medir aqui. Tá? Aqui eu vou trocar para VF, né? Então aqui, gente, a gente tem, vou reorganizar isso aqui, ó. Aqui, ó. A seguinte expressão para velocidade relativa. Tá? Nós vamos interpretar. Então, a velocidade relativa entre esses dois referenciais é a velocidade com que um se move com respeito ao outro, tá? A taxa com que eles se deslocam, e mais essa rotação, tá? Mais as rotações que acontecem. Então isso nos permite abordar sistemas de referência que incluem rotação. Um bom exemplo é a Terra, tá bom? Vamos lá agora calcular a derivada desse carinha aí, né? Dessa expressão. Vamos voltar lá para o slide. Né? Então, ó, a transformação de velocidades aqui, ó, se você considera o ômega igual a zero, se não tem rotações, tá? Essa expressão vai ficar semelhante a um sistema inercial, tá bom? Então o VF menos VR é a velocidade relativa entre os referenciais, tá? Então como esse sistema inclui rotação, é um sistema girante, a gente tem que ter esse termo de rotação bem aqui, desse lado, para contribuir com a velocidade relativa, tá? Então isso aqui é o equivalente para referenciais girantes a velocidade relativa entre os inerciais. Bom, vamos passar aqui agora para calcular a força. A força
ela é massa vezes a derivada da aceleração, né? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos derivar esse termo todo. Lembrando que essa velocidade aqui, como o referencial é não inercial, ela não é constante, tá? Então, derivada disso aqui é zero. Não. É uma velocidade relativa que varia com respeito ao tempo. Então, olha aqui, gente. Derivando essa expressão, aqui, nada muito complicado, né? Então vai ficar, ó, vou chamar isso aqui de AF menos AR. Aí que o negócio vai surgir bem aqui, ó. Vou chamar isso aqui de Azão. Não, ficou feio, né? Vou chamar de A. Mas agora entra a parada, ó. É uma derivada do produto vetorial. Então a gente deriva o primeiro, mantém o segundo, soma com o primeiro vezes a derivada do segundo. Então isso aqui, ó, vai ficar assim, ó. Ai. Aqui, ó. Então, é uma aceleração angular vezes a distância até o eixo, a velocidade angular vezes a velocidade associada ou a mudança de posição ao longo do tempo correspondente. Vamos lá, né? Então, como isso é feito com respeito ao sistema fixo, como eu falei para vocês, esse R ponto é o R ponto do sistema fixo. Vou chamar de RF aqui. E o outro é o ômega ponto, tá? Que eu vou deixar assim, porque como a gente acabou de ver, aceleração angular, para o ômega fixo e para o ômega girando, né? Ômega girando não, para o ômega não inercial, né? Os dois vão ver esse objeto girando da mesma forma. Então medirão a mesma aceleração angular. Embora possam medir diferentes velocidades angulares. Ok, vamos lá. Não estou pulando nada. Vocês se lembram aqui o que a gente acabou de observar aqui em cima, né? Se a gente for fazer o AR, eu vou fazer aqui a derivada dessa expressão, né? Aqui, ó. Pega uma expressão vetorial. Opa!
Essa aqui quer dizer, né? Aqui. Essa expressão vetorial aqui. Aí eu só vou trocar aqui, ó, V, VR mais ômega V. R aqui, né? Vou deixar aqui claro. Então olha o que acontece, gente. Aqui, né, a gente tem a aceleração, tá? Aqui nós temos ômega VR. Então, essa derivada de VF ponto, tá? Ela, cadê? Tem um outro termo de velocidade angular. Deixa eu pegar aqui esse, vamos identificar esse aqui, né? Tá. Esse aqui, gente, desculpa, né? Tá aqui, ó. É o VR com respeito ao sistema fixo. É o VR com respeito ao sistema R, tá? Mais ômega VR, tá? Agora eu não sei como simbolizar isso. Vamos chamar aqui de velhinha isso, tá? Mas esse termo é esse bem AR, esse tá aqui, ó. AR, deixa eu chamar ele de AR. AR. Bom, vamos lá. Vou simbolizar isso aqui como medido no sistema R. E esse aqui é o VR medido no sistema R também. Então aqui, ó, velocidade, termo de velocidade angular, tem um RF ponto, né? Pô. Vou começar de novo aqui. Vetor. R. Esse aqui é com respeito ao sistema fixo, né? Isso aqui vai ser, de novo, usando a mesma expressão, o R ponto com respeito ao sistema R, medido no sistema fixo, mais ok? E aí, ômega vezes isso que é o termo, esse bem aqui, ó. Vai ser isso aqui. Aí você vai ter um produto vetorial triplo. Esse produto vetorial triplo, né? Tem formas de escrevê-lo aí, mas a gente vai deixar assim mesmo. Tá? Agora, vamos lá, né? Aqui, ó. AF medido no sistema fixo. Aqui é AR medido no sistema fixo. Aqui mais, né? Mais A. Que é a aceleração
relativa entre os referenciais. Olha o que vai ter aqui, tá? Vamos introduzir as coisas. Esse AR, tá? É o AR medido no sistema não fixo, no sistema não inercial. Então, assim, eu vou... Isso aqui tá meio feio, né? Eu não sei ainda como eu vou simbolizar, mas eu vou colocá-lo bem aqui, ó. Tá? Vou deixar só o AR mesmo aqui. Aqui, ó. Aí isso aqui é a velocidade medida no sistema girante. A é a diferença de aceleração entre eles. Vou só mudando para cá, deixa esses termos com ômega para cá. Tá? Aí ômega R, aí tem esse aqui ômega ponto VEC-R, e agora esse cara bem aqui, ó. E a gente vai organizar essa jogada. Então tem esse bem aqui, esse bem aqui e mais 3 termos, né? Tá aqui, ó. Esse termo R ponto, ele vai voltar para cá como VR. Por quê? Porque ele já é no sistema não inercial, né? Então aqui, ó, R ponto, ele vai se tornar V, tá? Que é a derivada da posição. Eu vou trocar isso por V. Não, V. Aqui então, ó, vai ficar 2 vezes isso aqui. E vai ficar 2 ômega V mais ômega R. E tem esse ômega ponto por R, né? Ômega ponto é a aceleração angular. Aqui, ó. Será que eu me esqueci lá no slide? Não. Não, esqueci aqui na conta aqui, mas ele tá. Isso aqui, gente, é a aceleração medida pelo sistema fixo, tá?
Se eu multiplicar pela massa, vem aqui, ó. Então, M 2M, M. Tá? Isso aqui é a força medida pelo sistema de referência fixo. Como o sistema de referencial não inercial medirá a força, né? Então aqui, ó, eu vou deixar isso desse lado e vou passar tudo pro outro. Também aqui, ó. Tudo com menos aqui, né? Pronto, chegamos. Tá? E aí, né, temos que fazer uma interpretação, tá? A força F, que eu vou botar bem aqui, ó, é a força medida de acordo com os princípios que a gente está colocando, né? Leis de Newton, sistema de referenciais inerciais. Então, é a força medida pelo sistema de referencial inercial, tá? Bom, existem aí, tá, alguns termos que a gente vai trabalhar, tá? Vamos destacar dois aqui. A força centrífuga, tá? Que é esse termo aí, ó. Vamos analisar. Ele é ômega vezes R. Então ele é perpendicular a ômega e a R, tá? E aí ele é perpendicular ainda à velocidade angular. Então o que acontece? Esse termo ele vai ser dirigido para o centro da trajetória, tá ok? Esse é o termo de força centrífuga. Se vocês forem olhar com um pouco de cuidado, isso aqui, o módulo disso aqui é V sobre R. Então aqui vai dar V quadrado dividido por R quadrado vezes R. mv quadrado sobre R, vocês estão careca de saber que é a força centrípeta. Né? Por que a força centrífuga tem a mesma expressão da força centrípeta? A força centrífuga é uma força? No sentido estrito, não. Tá? Não. Mas no sentido amplo, ela é. Você está em movimento dentro de um carro, né? Você não está mudando a direção da sua trajetória? Tá. Você não sente sendo, entre aspas, sendo puxado? Pois é. O referencial inercial, ele vai dizer que tem uma força centrípeta, tá? Que vai manter o carro no centro da trajetória. Você estava se deslocando em linha reta e o carro vai fazer uma curva. Você vai continuar em linha reta, só que o carro vai ser acelerado. Então o carro vai e você fica, né? Então você permanece em inércia, por isso que você é arremessado. Então é um efeito de inércia por referencial não inercial. Por referencial não inercial, por referencial inercial. Por referencial não inercial, você está parado lá dentro. Porque, com relação ao referencial não inercial, você está parado. Seu carro, você está dentro do, seu carro, né? Você está dentro do carro e você está com respeito ao carro, você está parado.
Mas aí você é puxado de alguma forma. É o que? É um espírito? Não. É o que é a força que a gente introduz à mão no referencial não inercial para dar conta desses fenômenos, tá? Para, digamos assim, ajustar para um estudo mais adequado dos fenômenos, porque não vale a lei de Newton para esse referencial, tá bom? A força de Coriolis é um outro termo um pouquinho mais complicado, que você pode ver, ele é perpendicular à velocidade e à velocidade angular, tá? Eu vou mostrar um videozinho aí para vocês da força de Coriolis, vou falar alguma coisa interessante sobre ela aí, envolvendo a Guerra das Malvinas. Bom, então, a força resultante é calculada no sistema fixo F, tá? Em termos das variáveis do sistema girante. Você pode entender essa expressão dessa forma aqui também. Cadê? Ah, tá aqui, ó. A fixa em função das girantes, tá? Mas nesse caso a gente está calculando aqui a medida, digamos, pelo girante. Então, a interpretação é que essas forças elas não são forças em sentido estrito. Primeiro porque as leis de Newton não são válidas no sistema SR, só no SF, que é o fixo. Tá? O observador inercial observa um corpo girando, a resultante centrípeta. Isso é ocasionado por uma força, tá? Uma soma de forças. Né? A resultante centrípeta é a soma das forças que são exercidas na direção perpendicular ao movimento. O observador inercial analisa o corpo girando, tá? Então a gente soma a força, entre aspas, centrífuga, ou não, é o não inercial, né? Desculpa. Aí soma-se a força centrífuga para garantir a condição de repouso, tá? Então o mesmo vale para a força de Coriolis, tá? Se o corpo se move com respeito à origem do sistema de coordenadas girante. Tá? Então, condições, tá, gente? Aqui para o movimento relativo à Terra. A força sofrida, tá, por um objeto na superfície da Terra, ela envolve, tá, a soma de todas as forças que não são gravitacionais e as forças gravitacionais. Então vamos considerar aqui, a mérito de exemplo, que nós tenhamos o sistema fixo no centro da Terra e o sistema girante na superfície. Tá? Por quê? Porque a Terra está girando, tá bom? As forças que são exercidas não no sistema fixo, ou as forças exercidas medidas no sistema fixo, são a gravitacional e outras de outras naturezas, eletromagnética, por exemplo. Então a resultante vai ser a soma dessas forças menos a força gravitacional. O modelo que nós estamos usando é uma Terra esférica, isotrópica, que não considera a não uniformidade da densidade da Terra, a oblacidade e a altitude. Tá? Eu falei disso ontem, tá? Que a Terra ela é com boa aproximação considerada esférica e isotrópica, mas que na verdade a forma dela é de um geóide, é uma pedrona. Nós estamos em cima de uma pedrona cheia de água ao seu redor. Essa pedrona ela parece um bombom, né? Porque ela é toda recheada de outras coisas meio mais moles, né? Materiais mais moles. E não falei com essas palavras ontem, mas estou falando hoje. Ela está girando ao redor, não é bem uma bola de fogo, tá, gente? Mas é um sistema aí que está provocando reações nucleares e transformando energia. Então as pessoas ficam lá, Deus, sol, natureza, gratidão, né? Na verdade, o sol não está nem aí, o universo não está nem aí pra gente, né? Nós somos insignificantes em relação ao universo. Por isso que é muito importante. Eu sou um merda. A gente. Não, pois é, não é bem assim.
É importante que a gente atribua sentido para a nossa existência, porque se a gente esperar encontrar um sentido, assim, naturalmente, não tem nenhum. E quanto mais você estuda ciências, menos você vai ver sentido, né? Então, eu vi um meme uma vez que como é que os matemáticos dizem que uma coisa é chata? Ah, isso é trivial. Aí o filósofo, eu não me lembro agora. Aí o físico isso faz sentido. Então, é aquela coisa, né? Nós, cada vez... Primeiro começa com o pessoal dizendo que a Terra é plana, está parada, o Sol está girando. Bom, a princípio, isso descreve toda a nossa sensação fenomenológica, mas isso não permite com que a gente descubra fatos novos. Aí a gente vai estudar um pouquinho mais, vai fazer algumas suposições e vai chegar na conclusão de que a Terra é esférica. Beleza, né? Mas isso também não permite explicar certas coisas, como, por exemplo, o movimento de precessão da Terra, né? Como eu falei ontem lá para as meninas, né? Para a Suzana e a Andresa, né? Que estavam na aula ontem. Então, a cada vez mais os modelos vão ficando cada vez mais complexos, quando a gente vai introduzindo outras coisas. Agora a gente está introduzindo a rotação da Terra, tá? Então olha como vai ser a força resultante, gente. Tá? Nesse caso, eu estou introduzindo aqui a força de Coriolis, tá bom? Aqui, olha, se você for fazer um experimento em um laboratório, você nunca vai obter o valor G 9,81. E uma das razões para isso é que o campo gravitacional ele tem um erro de indeterminação de 0,35% e, na verdade, em ocasião da força, por causa da existência da força de Coriolis, a força gravitacional ela não está literalmente na vertical orientada para baixo no centro da Terra. É um pouquinho desviada, tá? Outros efeitos da força de Coriolis. No hemisfério norte, a deflexão são fluidos, né? A deflexão da força, né? Esse efeito são sobre fluidos. Ela é ocasionada por causa da orientação que está um pouco para a direita. Se você imagina que passa agora para o hemisfério sul, mantendo essa mesma rotação, a orientação vai estar para a esquerda. No Equador é aproximadamente nula. Então isso tem uma consequência muito importante na formação de ciclones, tá? Na formação de ventos de troca também. Ah, professor, então é isso que explica aquele ralo da pia girando de um lado, girando para o outro? Existe o efeito da força de Coriolis, mas ele é muito exagerado, tá? Não explica tanto quanto os efeitos relativos a movimento de fluido. Uma coisa interessante, tá? Dessa deflexão, dessa diferença de orientação da deflexão, que é natural, obviamente, porque a gente passa do hemisfério norte e vai para o hemisfério sul. Então, no hemisfério norte, a deflexão é para a direita, tá? No sul é para a esquerda, tá? Os engenheiros, não me lembro agora se foram os argentinos ou os britânicos, tá, gente? Existem umas ilhas chamadas Falkland pela Inglaterra e Malvinas pela Argentina, que ainda hoje elas são objetos de disputa internacional, mas já houve uma certa, digamos assim, diminuição da animosidade entre a Inglaterra e a Argentina. Gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas os argentinos eles têm um ódio muito grande, tá? Em média, tá? Não todos. Mas em média eles têm uma raiva muito grande dos estadunidenses, que eu não sei se vocês sabem, mas na verdade os Estados Unidos na década de 60, 50, né, para manter a hegemonia do sistema que eles defendiam e adotavam, que era o sistema capitalista, eles financiaram golpes militares por toda a América Latina, inclusive no Brasil, no Chile
né? No Chile eu conheci essa história lá do Salvador Allende, que era um presidente mais de vieses mais socialistas, foi deposto e, quer dizer, diziam que ele tinha se matado, tinha uma suspeita de que ele foi assassinado pelas forças militares americanas, né, no Palácio da Moneda, que tá lá no centro de Santiago, tá? Mas na verdade parece que saiu um relatório e de fato ele se suicidou com medo da represália que ele sofreria quando fosse capturado no palácio. Ou seja, os Estados Unidos cercaram o Palácio Presidencial, que é o Palácio da Moneda, lá no Chile, e depuseram o Salvador Allende, que se matou. Aqui a coisa foi um pouquinho mais branda, né? O Getúlio Vargas ele se matou, né, em 54, e isso, digamos assim, deu uma desorganizada nos planos dos militares para realizar esse golpe. Tá? Por que eu estou falando isso, gente? Nem me lembro, mas tem uma razão. Tá? Parece o Kiko Loureiro nas histórias dele. Tá? Enfim, lembrei. Eu estava falando por que os argentinos têm raiva dos norte-americanos. E um dos países que teve a implantação de ditadura, e lá foi bem pesado, até hoje ainda tem as mães da Praça de Maio, né? Que é uma praça que tem lá na Argentina, na frente da Casa Rosada. Também tive a oportunidade de ir lá, muito, muito bonito assim, o protesto que elas fazem, porque muitos estudantes, muitos ativistas contra a ditadura, de orientação mais socialista, mais anarquista algumas vezes, né? Eles foram assassinados e os corpos nem foram devolvidos. E elas reclamam até hoje, elas reivindicam até hoje o corpo dos filhos, né? Então por isso são as mães da Praça de Maio. Então eles têm uma raiva muito grande dos americanos por causa disso, porque eles financiaram esses golpes militares e isso deu muita desgraça lá na Argentina, assim como aqui no Brasil. Só que na Argentina e no Chile, eles, digamos assim, na minha perspectiva, né, eles são mais bem resolvidos com esse passado, porque eles falam e eles ensinam. Aqui no Brasil, não. Eu penso que aqui a gente tem uma abertura bem maior para, digamos assim, distorcer os fatos e achar que esse foi um período bom, um período de glória. Tanto é que o nosso presidente aí, né? Nosso presidente não, presidente de vocês, não é meu presidente, né? Ele está aí, digamos assim, falando e relativizando o golpe militar, tá? Então, qual é a grande questão, né? Até eu posso ser julgado como subversivo, né? Isso aqui vai para o YouTube, né? Dando muita mancada nesses tempos. Então, o que acontece? Os argentinos também têm uma mágoa grande, né? Uma rivalidade histórica com a Inglaterra. Isso se manifesta em mundiais de futebol, em outros eventos, por causa dessa disputa pelas Ilhas Falkland, que são ilhas que são um arquipélago, na verdade, que estão ali próximo da Argentina. Mas houve uma guerra entre a Argentina e a Inglaterra pela posse dessas ilhas. Tá? Não me lembro, não consigo precisar a data. Tá? Mas qual é a grande questão? Nessa guerra, na Guerra das Malvinas, alguns mísseis eles foram projetados para funcionar no hemisfério norte. E aí você já vê, né? Tinha um sinalzinho errado lá. E aí, em vez de o míssil ser lançado para, digamos assim, lá no sul, vamos ver aqui no sul, ele vai para a esquerda. Então, se ele vai para a esquerda, ele vai para o ocidente, né? Vai para o oeste. Então, ao invés de ele ir para o leste, tá? O míssil ele ia para o oeste, porque a força de Coriolis foi levada em conta de maneira errada lá. Então, imagina só, você disparar um míssil para acertar para um lado e ele vai para o outro. Ou seja, isso é perda de capital humano,
né? Porque você está vulnerável, as suas defesas não estão funcionando. Isso é perda de capital material, porque você lançou um míssil para nada. Isso envolve riscos humanos civis, porque, enfim, você estava planejando acertar um míssil num canto e ele vai para outro. Quem me garante que ele não vai chegar em um canto que tenha gente, que tenha civis? Né? Não dá para saber. Quer dizer, os engenheiros tinham como estimar isso. A gente não tem como saber. Mas imagina se for um contexto geral. Você está numa guerra intercontinental, sei lá, vamos botar aqui um país, com a Alemanha, né? Aí você lança um míssil aqui do Rio de Janeiro. Aí, né, ao invés... Não, vamos botar aqui no hemisfério sul, né? Você está com uma guerra com a Austrália. É uma distância enorme. A força de Coriolis vai fazer muita diferença. Aí você quer lançar um míssil na Austrália, né? Aqui é mesmo, mais ou menos a mesma longitude, né? Não é a mesma, mas é, digamos assim, mais próxima do que a Alemanha, né? Desculpa, mesma latitude, né? Aí você quer lançar um míssil na Austrália e o míssil chega, sei lá, na Mongólia. Estou exagerando, obviamente. Obviamente você acabou com a sua guerra, né? Primeiro que você não atacou o país para o qual você declarou guerra, e segundo que você atacou um país que não tinha nada a ver. Então você imagina só, né? Ah, professor, eu errei só um sinal na prova. Aí aparece a xícara com a alça ao contrário, né? A casa com o telhado invertido. Aí tem mais um exemplo aqui, né? O seu míssil vai para o lugar errado, né? Ele segue uma curva errada. Né? Então, também, né? Formação de ciclones. Os ciclones eles são formados por gradientes de pressão, tá? Então, todo vento, gente, ele acontece porque existe diferença de pressão entre dois pontos. Essa diferença de pressão ocasiona uma força e, portanto, uma aceleração. Então, essas massas de ar são alteradas. Se essas massas de ar se alteram de forma assimétrica, você vai ter um movimento circular no fluido. Então, esse fluido ele vai ter uma circulação não nula. Ele vai ser um movimento rotacional. Ele vai ser vai ser descrito por um campo solenoidal. Então, ele começa a girar, tá? Se ele começa a girar, ele vai formar um ciclone, tá? Então, esses como a gente chama aqui, esses ventos de troca, né? Eles ocorrem em sentidos opostos no hemisfério sul e no hemisfério norte também, em função da força de Coriolis. Tá? Bom, tinha mais uns dados aqui que eu queria dar para vocês, mas por hoje eu queria terminar só ilustrando esses efeitos que a gente não explica com referenciais não inerciais. Ou, desculpa, com referenciais inerciais. Tá bom? Tá aqui, ó. No movimento próximo da superfície da Terra, tá? Na altura desconsiderável em relação ao raio, tá? A força centrífuga é ela que descreve a oblacidade da Terra, tá? A diferença, tá, de força gravitacional, tá, gente? Tem mais uma questão política aqui que eu vou mencionar, né? Ela é de aproximadamente 0,052 metros por segundo ao quadrado. O plano de superfície da Terra é perpendicular não àquela força gravitacional, tá, que a gente supostamente mede num sistema de referência inercial. Tá? Ela tem que levar em conta aí essa ação da força centrífuga. E essa força centrífuga ela está associada, tá, a essa oblacidade da Terra, esse achatamento da Terra. A diferença de força gravitacional, ou melhor, de aceleração gravitacional entre os polos e o Equador é uma coisa muito relevante. Primeiro, se você está aqui no Equador, próximo ali, aqui do nosso estado, no caso, próximo do Amapá, é no Amapá que passa a linha do Equador, né? Um dos estados mais próximos que tem base militar de lançamento
de foguete é uma base chamada Base de Alcântara. Imagino que já tenham ouvido falar. Ela fica no Maranhão. Gente, essa base ela é invejadíssima pelos países. Por quê? A força gravitacional, ou melhor, a aceleração gravitacional e, consequentemente, ou o contrário, né? A força gravitacional e, consequentemente, a aceleração gravitacional sobre um objeto, tá? Na superfície e para alturas um pouco maiores, né? Para alturas maiores e bem maiores também, é muito menor do que, por exemplo, nos Estados Unidos e para os países que têm uma latitude, uma longitude um pouco maior, né? Deixa eu só me lembrar aqui. Os valores, né? Tá? Vamos ver aqui a longitude. Tá? Ainda agora eu falei da Austrália, ela está na mesma longitude, não latitude, tá, gente? A longitude é o que gira ao redor da Terra no ângulo azimutal. O ângulo polar é oh, meu Deus. Latitude é ângulo azimutal e longitude polar, tá? Então é o seguinte, com respeito ao meridiano de Greenwich, é latitude. Com respeito ao Equador, longitude. Tá? Vamos ver a longitude da base de Alcântara. Ó, distante 32 quilômetros da cidade de São Luís, capital maranhense, está uma latitude de 2 graus, ponto 18 ao sul da linha imaginária que divide o planeta ao meio. Como referência, eu vou pegar a longitude de Washington, que é a capital dos Estados Unidos. A longitude, para vocês terem noção, é menos 77. Cadê? Menos 77, as coordenadas aqui, né? 38 graus, tá? Vocês já veem que, bom, nem tem o que falar, né? É muito mais distante, é muito mais próximo do polo. Então a força gravitacional lá é ligeiramente maior, mas esse ligeiramente maior é para aqui na superfície da Terra, tá? É o que a gente sente. Você se muda daqui para os Estados Unidos, não vai ter diferença. Agora, você vai lançar um foguete, aí, mano, aí tem uma diferença muito grande, né? Primeiro porque você precisa despender uma quantidade de energia muito grande para que o foguete, né, ou o satélite, né? No caso a gente fala de foguete, mas a gente não lança foguete aqui no Brasil de missão espacial, mas para lançamento de satélite, comunicação, isso aí é muito importante. E isso tem um papel muito importante na soberania nacional. O desenvolvimento de tecnologia no Brasil, eu estava vendo um dia desse, tá? Aquele Talk Flow, né? Na verdade eu não vi o inteiro, eu vi só uma parte. Não sei se vocês conhecem esse podcast na internet. Eu esqueci o nome, é um gordinho lá. E o outro que é o Monark, que fala um monte de besteira, né? Mas eles chamam uns caras interessantes às vezes, né? Eles chamaram o Guilherme Boulos, e o Guilherme Boulos estava falando sobre soberania nacional. A gente tem, por exemplo, nós tivemos uma industrialização monstra no Brasil, né? Eu acho que foi de 30 até 80. Tá? Inclusive compreendendo aí o período da ditadura militar, né? Mas isso não foi acompanhado do investimento pesado em tecnologia, tá? Porque não adianta você produzir indústria se a sua indústria
tem tecnologia de ponta quebrada, tá? Aí ele mencionou como exemplo a China. Por que a China é uma potência mundial? Porque ela investiu também em tecnologia. Ela não só se industrializou, era um país agrícola, né? Não só se industrializou, como também investiu em tecnologia. Então eles estão dominando aí tecnologia 5G, estão dominando lançamento de satélites também. E aí a gente já vê que isso faz muita diferença no produto interno bruto de um país. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? A gente tem uma base de interesse estratégico aqui para o lançamento de foguetes, porque a gente tem uma posição privilegiada que é muito próxima em relação ao Equador, tá? E basicamente o que o presidente fez foi dar de mãos beijadas direitos de exploração espacial nessa base para os estadunidenses, sem que tivesse qualquer contrapartida. Então, vamos supor, você dá um direito de exploração, tá, mas beleza, a gente vai formar uma galera lá em Harvard, você vai pagar, você vai financiar isso, né? Pelo menos uma coisa assim, que fosse equivalente, ou mais, né? Porque como é que você faz um acordo comercial, né? Nesse caso não é um acordo comercial, mas como você faz um acordo que envolve aspectos financeiros e você não tem contrapartida? Não, vou dizer assim, vou te emprestar 200 conto, mas tu não precisa me pagar não, me paga se tu quiser. Bom, quem é de vocês que em sã consciência vai fazer isso, né? Aí vão dizer, o professor Glauco está doutrinando. Não, eu estou mostrando para vocês que existe uma relação muito forte entre ciência, entre tecnologia e sociedade. Essa base de Alcântara é um exemplo muito bom de por que é importante a gente estudar sistema de referência inerciais. Por quê, gente? A ação da força centrífuga, né, num referencial não inercial, ela explica para a gente não só o formato achatado da Terra, mas ela explica também por que a base de Alcântara é tão privilegiada. Porque lançar um foguete aqui, lançar um satélite aqui, gasta muito menos do que nos Estados Unidos. Agora imaginem vocês, se a gente tivesse investimento em tecnologia pesado, em formação, ao contrário do que tem acontecido no país. E eu não estou falando agora só do Bolsonaro não, tá, gente? Os cortes eles já vêm acontecendo desde os governos do PT, tá? Houve um ápice ali, de fato, né? Houve um crescimento crescente em ciência e tecnologia, lá no governo do Lula. A Dilma tentou manter isso, mas fez alguns programas, assim, que tem uma coisa um pouco duvidosa, tem cara de terem sido feitos para agradar a classe média, como, por exemplo, o Ciências Sem Fronteiras, né? Mas que, de certa forma, olha, tinha a bolsa de mestrado, tinha a bolsa de doutorado. Se vocês forem ver hoje, não sei se todos vocês assistiram a palestra do professor Leonardo, né? Vocês viram o quanto de produção que eles têm vinculada aos alunos de mestrado? Então esses caras estão produzindo ciência e tecnologia, tá? Não, eu estou pegando isso só como exemplo, mas isso é generalizado, tá? A gente como pesquisador, como professor, a gente produz, mas a gente orienta muita gente também. E essas pessoas que estão sendo orientadas, elas também estão produzindo ciência, estão produzindo conhecimento, tá bom? Então é por isso que é importante essa formação. Às vezes você fica desmotivado, não sei o que, meu TCC, não sei o que. Não se desmotive, você é importante, tá? Você está no inicinho da caminhada, mas você está no caminho de se transformar uma mão de obra qualificada, tá? Alguém com conhecimento técnico importantíssimo para a construção de um país mais alfabetizado, de um país com mais conhecimento, com a maior capacidade humana de produzir conhecimento, né? Então isso é muito importante. Vocês saírem daqui, vou ser professor, mas não esqueçam também de continuar no campo da pesquisa. Tentem, é difícil, eu sei. Mas a professora Cláudia, por exemplo, alguns aqui já conhecem, a Suzana, a Andresa já conhecem, né? Eu não sei se o Adriano já conhece o trabalho. A professora Cláudia consegue conduzir
os professores da escola que, cara, esses caras são heróis, mano. Tu é doido. Tu tem que trabalhar 40 horas. Aí tu tem que usar o teu tempo de final de semana para corrigir prova. Tu tem que gastar o teu dinheiro para comprar pincel. Tu tem que gastar gasolina para ficar se movendo de um monte de escola. Ou pagar passagem de ônibus para isso, sabe? Se submeter muitas vezes a risco, sabe? Para fazer um trabalho legal. E esses caras, além disso, ainda fazem pesquisa. Então, assim, a gente, lá na universidade, a gente tem que repensar essas coisas, né? Porque além dos caras terem essas condições de trabalho, um salário que não é compatível com isso e todo mundo sabe, né? Eles ainda estão arranjando tempo para fazer mestrado, para fazer doutorado, para fazer produção, para escrever livro, para fazer atividade extracurricular. Então esses caras são heróis. E a professora Cláudia tem um papel muito importante nisso, porque ela, digamos assim, ela mantém esse grupo coeso. Tá? Vamos pensar nisso e vamos lembrar que também a pesquisa científica tem esse papel. Se a gente consegue fazer pesquisa na nossa área, pesquisa educacional, e a gente obtém bons resultados de aprendizagem para os nossos alunos com metodologias que a gente está utilizando, isso contribui para alguém formar outra pessoa de uma forma melhorada. Entendeu? Imagina só, se não houvesse pesquisa nenhuma em educação. O que a gente ia saber sobre educar? A gente ia ser completamente cego. A gente ia ter que confiar meramente na nossa experiência e na nossa capacidade, que teria que ser absurda, para desvelar fenômenos nesse contexto. Imagina só. Imagina que você tem que aprender na marra, sem nenhum conhecimento. Não veio o Piaget. Bem que o Piaget é da psicologia, o Vygotsky também. Veio Vygotsky, né? Veio não sei mais quem, né? Veio Paulo Freire. Imagina sem essas pessoas, né? Ok, muita gente trabalha sem usar essas pessoas. Mas imagina a dificuldade que essas pessoas têm para entender esses processos em termos sistemáticos. Porque não pensem que eu vou fazer uma educação completamente empírica. Nenhuma ciência é completamente empírica. Tá? Toda ciência, na verdade, ela é teórica e empírica ao mesmo tempo. Então ela envolve uma relação que não é imediata com o real. Tá? Da mesma forma, esses modelos físicos, a força gravitacional. A força gravitacional existe? Bom, a força gravitacional é um construto. O que existe? Né? Vamos tentar descrever em palavras aqui. Existe até para conceitualizar isso, independente de linguagem, de teoria, é difícil. Mas existe aqui um objeto que roda aí ao entorno do Sol, executa cerca de 14 movimentos, como foi falado ontem, né? E não 180 como um colega chegou a falar, né? Mas talvez esses 14 se desmembrem em tantos outros que possam chegar a 180. Né? Mas vamos lá. Existe um planeta, e isso aí já envolve conceitualizar o que é um planeta, que ele está girando ao redor de uma estrela, e esse planeta ele experimenta certas coisas. Uma delas é a força gravitacional. Então, vocês veem, para a gente falar da realidade, por mais que essa relação não seja direta, ela seja indireta e mediada por nossos modelos que a gente constrói, né? Então não é um realismo especular, a física não descreve a natureza. Olha, nossa, o Sol apareceu, nossa, então o Sol chega na minha percepção, ele é um conceito científico. Embora tenham epistemólogos que defendam isso aí, tá? Não é o nosso caso. Eles são muito criticados, inclusive, né? Por exemplo, é o Ian Hacking e a Nancy Cartwright. Eles acreditam que tudo é fenomenológico. Aí eles são taxados de positivistas. Bom, eles têm os argumentos deles, né? As formas de interpretação. Mas as formas de interpretação mais aceitas, né? Na epistemologia, é que, em especial no ensino de ciências, é que a relação que a gente estabelece com o mundo real, ela não é imediata. Ela é imediata.
Tá? Então as suas formas de percepção, elas vão depender daquilo que você tem na cabeça. Tá? Aquilo que você tem na cabeça vai depender da sua experiência, mas na verdade essa experiência ela é processada cognitivamente, é processada emocionalmente também, e aprender essas coisas demanda certo esforço cognitivo. Por que eu estou falando isso para vocês? A educação sem teoria, ela ainda continua sendo uma educação, tá? Mas ela é uma educação que tem uma teoria também. Só que essa teoria é implícita e, portanto, ela não é sistematizada e é mais difícil para a pessoa enxergar incoerências. Se você sistematiza os seus processos educacionais e os descreve e os entende por meio da pesquisa, vai isolando variáveis, vai as entendendo-as num contexto complexo em que todas elas interagem num contexto de sala de aula, todas essas contribuições são importantes. E são importantes para sistematizar esse conhecimento. Tá? Eu não estou considerando que a física é um modelo de ciência, mas se a gente for considerar o que é ciência, a física tem que estar dentro. Né? A gente sabe disso. A física tem que estar dentro. Se você chamar, não, ciência agora é astrologia, é signo e física está fora. Então aí eu já vou dizer para você que você está redondamente errado. A física pode não ser um modelo de ciência, mas se você for construir um modelo de ciência, você não pode deixar a física de fora. A menos que você queira dizer assim mesmo, eu quero construir um modelo de ciência, mas que seja específico para um campo epistemológico como a biologia, por exemplo, como fez o Ernest Mayr. Né? O Ernest Mayr, ele enumera diversas coisas que não são semelhantes aos paradigmas físicos que servem à biologia. Né? E aí ele vai criticar a abordagem epistemológica de todos aqueles epistemólogos mais clássicos, né, do século XX, Thomas Kuhn, Paul Farabi, né? Se bem que o Paul Farabi não era nessa vibe aí, ele é bem relativista. O Karl Popper, o Henri Lakatos, né, que fazem essa defesa de que a física é o modelo da ciência. Né? Então o que eu estou falando para vocês é uma síntese dessas duas coisas. A física não é um modelo de ciência. Tá? Ela não é o modelo de ciência. Mas, se você for construir um modelo de ciência, a física tem que ser abarcada por esse modelo. Tá? E as razões são muito claras, não precisa discutir isso, né? É um fato estabelecido. Tá? Se vocês quiserem, a gente marca outra aula, um outro momento para discutir isso. Tá? Eu estou falando isso aqui a mérito de passagem. E o que isso tem a ver com o que a gente está estudando? Bom, tem a ver com o fato de que os conceitos científicos, tá, eles são produções da mente humana. Eles não surgem naturalmente. Tá? Não é porque você está vendo uma árvore que automaticamente o conceito de árvore já estava na sua cabeça, né? Ele já é um fato estabelecido e ele chegou para você num lapso ou num lampejo de genialidade. Não. Eles são construções humanas. Então o conceito de árvore, o conceito de sol, o conceito de grama, o conceito de cadeira, o conceito de força gravitacional, todos esses conceitos eles foram produzidos e são objeto de debate por seres humanos. Tá? O que eu quero dizer com isso? Todos esses conceitos que a gente discutiu, eles não são meramente abstrações. Eles são conceitos, eles são abstrações também, mas eles fazem referência à realidade. Tá? Então, quando alguém diz assim, porque você é muito teórico, não sei o quê. Não, na verdade, não dá pra gente dissociar teoria e metodologia. Aí a pessoa diz assim, não, eu sou muito empírico, eu sou muito prático, eu sou muito pragmático. Na verdade, ela também é teórica, só que a teoria dela é implícita. Então, é importante que a gente tenha na nossa mente essa síntese, que eu vou descrever assim. A teoria sem a empiria,
ela é vazia. E a empiria sem teoria, ela é cega. Não sou eu que estou falando isso. Quem falou isso foi o Immanuel Kant no século XIX. Eu creio que essa frase esteja numa crítica da razão pura. Tá? Então, tá? Isso deu origem a diversas formas de pensamento e a gente sustenta hoje, a partir disso, que não existe teoria sem experimentação e experimentação sem teoria. Ou seja, não dá para fazer teoria sem relação com o mundo real. Tá? Ah, professor, mas e a teoria das supercordas? Beleza, mas a teoria das supercordas, ela em última instância, ela objetiva se relacionar com o real. Tá? Como? Bom, se você começar a trabalhar naquelas, não sei tantas dimensões, né? Algum resultado compatível com o que a gente já conhece e que valha para o mundo real, deve ter. Deve ter uma previsão de matéria escura, deve ter uma previsão lá da força gravitacional, das teorias einsteinianas, deve ter uma previsão de aspectos do modelo padrão, né? Então sim, ela tem uma correspondência empírica. Pode ser um pouco mais distante? Pode, mas ela tem uma correspondência empírica. Ah, professor, é mecânica quântica. A mecânica quântica é altamente empírica, cara. E ela é altamente teórica também. Então, enfim, todas as ciências, elas guardam essa relação entre teoria e empiria, tá bom? Então, oblacidade da Terra. A oblacidade da Terra, alguém foi medir, né? Olhar lá, não, bora passar uma fita ao redor da Terra e botar ela, jogar lá na Terra. Claro, até seria... Bora jogar ela num planeta maior e bora ver a forma dela. Não, ninguém fez isso. Tá? A gente consegue prever essas coisas e estimar essas coisas a partir de modelos teóricos que se relacionam com o real. E esses dois modelos que explicam formação de ciclone, que explicam lançamento de projétil a longa distância, né? Aí voltados aí à inclusão da força de Coriolis, né? E para isso a gente precisa estudar sistema de referenciais inerciais e já discutir com vocês as implicações sociais, implicações tecnológicas disso, né? Também a oblacidade da Terra, base de lançamento de Alcântara, tudo isso são obtidos por modelos teóricos que têm referência com o real. Tá? Então, em nenhum momento, a ideia é a gente chegar, fazer uma coisa aqui no mundo das ideias e esquecer a realidade. Não, sempre trazer esse aspecto, né? Ir para a abstração, mas voltar para o mundo concreto. Talvez tenha uma exceção, né? Aí a gente talvez tenha que estudar um pouco melhor a epistemologia da matemática, né? Epistemologia da matemática para a gente saber, a matemática é ou não uma ciência? Porque, a princípio, a matemática não tem esse compromisso empírico com o real, né? E aí fica essa pergunta, né, para vocês se questionarem. Essa é a última disciplina de física do curso. Alguns de vocês já estão fazendo o TCC, já devem se formar. Pensem, tá? Provavelmente eles não vão chegar numa resposta, tá? Então, não sendo sacana com vocês, dizendo assim, ó, pensem que isso tem uma resposta, isso não tem uma resposta, mas tem um debate sobre isso. E deve haver certo consenso. Tá? A matemática é ou não é uma ciência? A matemática tem ou não tem algum tipo de relação com o mundo real? E se tiver, né? Quem é que facilita esse contato com o mundo real? Se não tiver, justifique. Então, eu já estou aqui lançando uma cilada para vocês. Se não tiver, justifique. Por último, eu gostaria de dizer que tem mais uma tarefa para vocês, mas vocês podem me entregar até o final da semana que vem. Essa tarefa vai incluir gravitação, são 5 questões. Gravitação, forças centrais, oscilações acopladas e determinação de uma matriz de inércia. Esses dois outros conteúdos eu não vou colocar. É mais assim para a gente
discutir a importância e de vocês saberem onde encontrar isso se vocês precisarem algum dia, tá bom? Oi, pessoal, vocês estão aí? Falem alguma coisa. Ok, professor. Tá bem. Falei alguma coisa, tá? Ok. Ok. É isso? É ok, professor? Vamos nos despedir. Tchau. É. Então tá. Tenha um bom final de semana e até a próxima. Bom, tchau, tchau. Pode ser.